Nesse exercício, ele diz para considerarmos que um corpo de massa M desce um plano inclinado. Está aqui nosso plano inclinado, muito bonito por sinal, e está aqui o nosso corpo de massa M, que no meu caso vai ser uma bolinha. Bolinha que vai se deslocar até essa posição aqui, por exemplo. Beleza? Vou colocar uma corzinha nela para ficar bem bonito. Para uma coisa, essa bolinha quando desce, ela percorre aqui, em relação a essa inclinação, uma distância d. Está aqui a nossa distância d. Já em relação a esta vertical aqui, repara o seguinte, que essa bolinha, ela percorre uma altura hzão. Está aqui a nossa altura hzão. Certo? Fala certo. Certo. O que mais que podemos marcar no nosso esquema? Se esse ângulo aqui é θ, então esse ângulo aqui, por construção, também é θ. Beleza? Beleza. Vamos colocar nosso esquema aqui no cantinho para podermos marcar as nossas equações. Repara o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar pela definição de trabalho. Definição de trabalho de uma força. De trabalho. Nós sabemos o seguinte, que o trabalho de uma força, no caso, o trabalho da força-peso, é igual à própria força-peso vezes. Vem comigo aqui, ó, vamos mudar a cor para vermelho de novo. Vem no nosso esquema. Por onde aponta a força-peso nessa bolinha? Aponta para baixo. Então está aqui a nossa força-peso vertical apontando para baixo. Certo? Quando eu falo de força-peso, eu estou falando de levantar ou de abaixar corpos. Beleza? Então, eu estou falando de variação dessa altura vertical. Então, se eu pegar esse H aqui e transladar para cá, só para ficar mais fácil de entender, espera aí, fazer mais por cantinho, aqui está o nosso H, certo? Qual é o ângulo entre a força-peso e o meu H? Você consegue enxergar que é zero? Porque eu consigo colocar essa reta em cima dessa reta, beleza? Só para você entender melhor. Se o meu H fosse aqui, ó, só para você entender, esse ângulo não seria 90? Seria 90, mas o meu H ele está aqui, ó, exatamente em cima da força-peso. Logo, esse ângulo é zero. Por que isso é importante? Você deve estar se perguntando. Por causa disso aqui, ó. Repara o seguinte, eu apaguei tudo aqui. Repara aqui. Volta para a cor azul. Repara que o trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes esse deslocamento vertical vezes o cosseno de alfa. Quem é alfa? Alfa é o ângulo entre o meu P e o meu H. E nós acabamos de ver que esse ângulo é quanto? Esse ângulo é zero. Então, cosseno de zero é 1. Logo, o meu trabalho da força-peso, voltamos para o azul aqui, o trabalho da força-peso, nada mais é que força-peso vezes o meu H, vezes 1. Tudo bem? Qual é o próximo passo? O próximo passo é relacionar este H aqui com esse deslocamento aqui. Como que nós faremos isso? Assim, ó. Então, vamos aqui escrever. Nós vamos relacionar H e D. Certo? Então, volta para a cor azul. E repara o seguinte, eu preciso olhar o desenho novamente, espera aí que eu apaguei tudo de novo. Olhar o desenho. Eu tenho esse ângulo θ. Eu sei que o seno desse θ é cateto oposto, que vale H, pela hipotenusa, que vale D. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Então, o seno do meu ângulo θ nada mais é que o meu cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que vale D. Logo, eu posso escrever o quê? Que o meu H nada mais é que seno de θ vezes a distância D. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou, volta para a cor vermelha, eu vou pegar este cara aqui, e jogar aonde?
e jogar aqui no meu H. Então, nós vamos ter o seguinte, que o trabalho da minha força-peso nada mais é que o quê? Peso vezes D, eu vou colocar o D primeiro, tá? D vezes seno de θ. É isso que o exercício pede. Mas uma coisa, você pode estar perguntando, será que é positivo ou negativo? Quem vai dizer se é positivo ou negativo é esse ângulo aqui, ó. Beleza? Vou te dar uma dica, em vermelho. Na subida, se o corpo está subindo, significa o quê? Significa que a força-peso está para baixo, mas o deslocamento vertical, o H, está para cima. Quando isso acontece, esse ângulo aqui ele vale 180, não vale? Quanto vale cosseno de 180? Vale menos 1. Então, essa conta dá negativo. Então, vamos escrever aqui, ó. Na subida, o meu trabalho ele vai ter o valor negativo. Já na descida, ele vai ter o valor positivo. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve no canal. Um abraço. Tchau.